Porque acho que isso daqui entra um pouco na linha do da aplicabilidade, vamos dizer assim, acho que me parece pelo que eu entendi, já existe uma grande aplicabilidade da genética, falando mais da indústria farmacêutica, mas como que a gente traduz isso daqui também mais pro nosso dia a dia? É. Porque até uma pergunta que eu te fiz, assim, quando eu te conheci foi, pô, todo mundo não deveria fazer um teste genético ao nascer, né, assim, porque acho que muitas das coisas poderiam ser evitadas. Então acho que seria legal se você falasse, acho que dessas aplicabilidades, até um pouco assim, que alguns médicos que você conversa, existe, putz, para minha área não existe ainda Uhum. tanta validação, assim, então me parece que tem muita coisa que, como você disse, já pô, que valeu muito, mas ainda tem alguns campos cinzentos. É verdade isso aqui que eu tô falando? Não, na verdade, assim, eu acho que todas as pessoas que nascem deveriam fazer um teste genético. E eu, nas minhas duas filhas, assim que se receberam alta da maternidade, eu já fiz o teste genético nelas. Uhum. Por N motivos, né? Primeiro que sim, pode se identificar algo bem específico e que pode ser é, uma informação que você pode mudar a vida realmente de cada pessoa. Sim. Custo-efetividade disso, a ponto de colocar no SUS, ainda está sendo discutido e tem um professor que é o professor Michel Naslavski, por exemplo, que está fazendo alguns estudos relacionados a isso. É, Agora, no particular, eu acho que todas as crianças que nascem deveriam, assim, que se a pessoa tem condição, deveria fazer. Entender os riscos desde o início, entender se tem alguma variante que pode ser mais danosa, é, entender até um pouco questões mais básicas, mas assim, relacionadas à intolerância à lactose, relacionadas a algumas partes de vitaminas, isso tudo faz super sentido, não tem por que não fazer, né? É, Agora, entrando nessa parte de a visão das especialidades médicas, né? Uhum. Eu, pô, fiz medicina se não a universidade mais considerada a melhor universidade do Brasil, na área, e, e a gente teve muito pouco sobre genética. A gente tem uma disciplina de genética dada no segundo ano, que foi importante para um conhecimento básico, mas que no segundo ano de medicina ninguém está pensando muito em querer aprender. E depois você tem muito pouco, né? E, e hoje a maioria dos médicos eles não entendem muito sobre biologia molecular e genética, porque historicamente essa área ficou separada da medicina. Ela foi um processo histórico mesmo, Uhum. que a genética acabou ficando mais próxima da biologia do que da medicina. Tanto que teve no Brasil, principalmente, um desenvolvimento muito grande da genética, primeiro em bovinos, na parte de animais, né, de agropecuária, do que, inclusive, na parte humana. Uhum. Tá? Que nos Estados Unidos foi um pouco diferente. Hoje, scores de risco, como que a gente tem na Genera, são capazes de predizer risco para doenças de todas as especialidades. E com uma precisão razoável, entendeu? Uhum. Então a gente consegue, por exemplo, isso dados internos nossos, e até a gente tem dado publicado, por exemplo, a gente consegue separar entre pessoas que vão ter um risco de obesidade, que é 10% da população vai ter um risco ali de alto risco, vai ter 50% de chance de ser obeso, versus alguém que tem 10% de baixo risco. Diabetes, a gente consegue dizer, olha, essa pessoa tem 3 vezes o risco de ter diabetes do que essa. E você vai olhar o dado se a pessoa, ela desenvolveu diabetes? Menos de 45 anos não, mas quando tem 45 anos esse diabetes aparece em quem tem alto risco. A gente visualiza isso a partir Uhum. do teste da Genera e estando dentro da DASA, que a gente tem acesso aos exames laboratoriais diagnósticos. Sim. Então, essa informação toda é uma informação que, primeiro, ainda não chegaram nas especialidades porque existe uma dificuldade na compreensão. Segundo, hoje a medicina ela ainda é muito baseada ela é uma medicina mais reativa, baseado na doença. Então, você vai saber se você tem ou não diabetes ou uma pré-diabetes e aí sim você vai tentar ter um tratamento ou se cuidar, né? Agora, quando entra numa equação legal, você não tem diabetes nem pré-diabetes, mas você tem um risco 3 vezes aumentado
essa informação ainda os médicos têm dificuldade em agir com essa medicina mais proativa, mais, né, preventiva, personalizada. E é óbvio, se você tem um risco muito aumentado de ter diabetes, não importa que essa glicemia, sua HB glicada ainda não tão ruim e você tem menos de 40 anos. Sim. Porque se você continuar, ela vai ficar ruim, você tem que mudar o hábito antes. Mas você consegue intervir. E dá para intervir, claro. Então, porque aí, falando, por exemplo, de diabetes, é uma coisa que depende, por exemplo, de hábitos. Então, Sim. você pode ter um risco, até vou adiantar um pouco uma outra pergunta que eu ia fazer, mas assim, que é, pô, fiz um teste genético, deu que eu tenho um risco maior de diabetes. Isso aqui não significa que estou fadado a ter e acabou e é isso. Não, assim, existem, por exemplo, no caso da diabetes, se eu tiver um estilo de vida ativo, com esportes, boa alimentação, hidratação, estresse, sono, algumas coisas compõem, me corrija, dá pra você controlar isso daí. É isso. Acho que, na verdade, a maior parte das condições, isso é uma coisa super importante de se falar. A maior parte das condições, das doenças, tem um componente genético e um componente ambiental. O genético você nasce, o ambiental você modula. E 64% das pessoas que fizeram o teste da Genera, a gente publicou um artigo até sobre isso, mudam seus hábitos para hábitos mais saudáveis. Então isso gera engajamento, gera informação e gera engajamento. E isso funciona com diabetes, mas todas as condições, muitas pessoas me perguntam, mas e se eu descobrir que tem um risco Alzheimer? Alzheimer não tem cura, o que fazer? Tem muita coisa para fazer. Você, número 1, pode fazer atividade física. A gente sabe que a atividade física diminui o risco de Alzheimer. Você pode continuar ativo, estudando. A gente sabe que quanto mais anos de estudo, menor o risco, né? O Alzheimer tende a aparecer mais tarde ou menor o risco de ter. Na pior das hipóteses, supondo que o teste da Genera não tem o objetivo de encontrar uma variante rara que você vai desenvolver um Alzheimer com 50 anos, que tem casos raros e graves nesse sentido. Mas até no máximo nesse sentido, você vai pelo menos conseguir fazer um planejamento familiar, um planejamento sucessório, pensar o que fazer da sua vida se você vai ter um Alzheimer com 50 anos. Sim. Então, mesmo em todas as condições, tem o que fazer com a informação. E na minha visão, as pessoas têm que ter acesso a essa informação.